Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. Hoje eu quis fazer aqui um debate, né? Algo assim também mais informal, para a gente entender um pouquinho do que está acontecendo com essa nova PL 1087, que o mercado tem falado bastante. Pessoas físicas, pessoas jurídicas estão interessadas também no tema. O que vai acontecer? Essa parte de tributação, imposto de renda mínimo, o que está por vir, né? O que eu devo fazer também? Acho que isso é uma grande pergunta que me fazem. Como que eu devo me programar? Tem alguma prática para esse ano ainda? Deixo para o próximo. E só para me introduzir aqui, quem não me conhece, sou o Arthur, sócio fundador do Grupo Netuno, um ecossistema de soluções financeiras, investimentos, seguros, advisory na parte também CFO e M&A Boutique. E aqui do outro lado eu trouxe aqui um parceiro nosso de longa data, amigos, o Alexandre e o Vitor Hugo da BBL, que eles que vão fazer esse debate se enriquecer no lado tanto da parte tributária de Alexandre e na parte societária do Vitor Hugo. Então, vou passar aqui a bola para eles conduzirem aqui, e conforme for, eu posso ir interrompendo também para fazer algumas perguntas pertinentes. Sejam bem-vindos. Bom dia a todos e a todas. Muito obrigado, Arthur, pelo convite, a você e ao Grupo Netuno, que já são nossos parceiros de longa data. Queria pedir uma breve licença só para me apresentar ao público. Meu nome é Alexandre Teixeira Jorge, eu sou sócio aqui da área de tributário do escritório BBL Advogados. Estou aqui acompanhado do meu querido amigo e colega também, Vitor Hugo, que é nosso sócio da área societária. E a ideia hoje é a gente debater um pouco esse projeto de lei, né, que está aí para ser sancionado pelo presidente. Ele tem até o dia 27 de novembro para sancionar esse projeto de lei, mas, como nós sabemos, é uma antiga promessa de campanha dele, que envolvia ali a isenção para quem ganhava até R$ 5.000 por mês, né, de ficar isento do imposto de renda de pessoa física. E isso acabou sendo atrelado aí a uma tributação do que se convencionou chamar de altas rendas, né? E aí eu acho que é importante a gente dar um pouco de contexto histórico para esse projeto de lei, porque não foi por acaso que a gente desembocou nisso daqui, né? Há 30 anos atrás, a gente aprovava ali a Lei 9.249, que estabelecia que, a partir de 1996, a distribuição de lucros e dividendos no Brasil estaria isenta de imposto de renda na pessoa física. A reforma tributária sempre foi uma pauta que ocupou o cenário nacional assim nas últimas décadas, e inicialmente existia uma intenção de que essa reforma tributária fosse muito abrangente, né? Que ela envolvesse tanto reforma da tributação do consumo, quanto reforma da tributação da renda, quanto reforma da tributação sobre o patrimônio. E ali, no segundo governo Dilma, houve uma decisão institucional de fatiar a reforma tributária, né? E, a partir disso, você começa a ter projetos de lei que discutem especificamente a tributação sobre o consumo e a tributação sobre a renda. Ali, no governo Temer, houve algum ensaio no sentido também de promover essa reforma tributária. Primeiro veio a reforma trabalhista, que foi aprovada, a reforma previdenciária ficou engatilhada e a reforma tributária não conseguiu caminhar. E ali, já no governo Bolsonaro, chegou a haver também um projeto de lei para a tributação da distribuição de lucros e dividendos na pessoa física, mas isso não foi para frente. E aí, o que diferenciou esses projetos anteriores do atual? É que os anteriores eles atacavam especificamente a tributação dos lucros e dividendos. E o mercado sempre reagiu de maneira muito negativa a essas tentativas, porque no mundo inteiro muito se fala que existe a tributação da distribuição de dividendos lá fora, o que é verdade, mas o que normalmente se omite nesse debate público é no sentido de que, quando você institui uma tributação sobre lucros e dividendos na pessoa física, você faz ajustes na tributação da pessoa jurídica. Então, simplesmente, a ideia não é você adicionar uma camada de tributação,
é você distribuir a carga tributária entre a pessoa jurídica e a pessoa física. E aí veio esse projeto 1087, que ele não ataca essa questão da distribuição entre a carga entre a empresa e a pessoa física. O que ele optou por fazer foi: vou cumprir uma promessa de campanha, isentar quem ganha até R$ 5.000 mês, 60 mil ano. Isso vai lhe gerar uma renúncia tributária e, pela lei de responsabilidade fiscal, eu sou obrigado a instituir medidas compensatórias, já que eu vou ter uma perda de arrecadação. Pela lei de responsabilidade fiscal, eu tenho que trazer alguma medida compensatória para essa renúncia que eu quero promover. E a bola da vez, nesse caso, foi instituir uma tributação mínima para aquelas pessoas físicas com renda anual superior a R$ 600.000. E aí, esse projeto de lei, ele vem e altera duas leis. A primeira lei é a 9.249, que era essa que isentava a distribuição de lucros e dividendos, e a segunda lei é a 9.250, que trata da incidência do imposto de renda de pessoa física. E aí, ela estabelece essa isenção para quem ganha até 5 mil mês, 60 mil ano. Para quem ganha de 5.001 até 7.350, ela estabelece uma redução ali, uma parcela que você pode deduzir, e você fica com uma tributação mais baixa. E para quem ganha acima desse valor, você entra na tabela progressiva do imposto de renda normal, que todos nós conhecemos. E aí, quando você trata desse segmento que eles chamaram de altas rendas, você tem a instituição dessa potencial tributação sobre lucros e dividendos. Por que eu digo potencial? Não é que em todo e qualquer cenário a tributação sobre lucros e dividendos passará a ser onerada no Brasil. Nós estamos falando da tributação dos lucros e dividendos distribuídos para pessoas físicas, sejam elas residentes no país ou no exterior, mas aqui vai haver uma diferença de tratamento. Quem for residente no país só vai pagar se tiver uma renda superior a 50 mil mês, 600 mil ano. Então, quem receber acima de 50 mil mês passa a sofrer uma retenção desse imposto de renda numa alíquota de 10%. E essa retenção na fonte, ela funciona como uma espécie de antecipação. Ao final do ano, no ano subsequente, quando nós formos apresentar a nossa declaração de ajuste anual, a gente vai declarar esses valores que já foram retidos e isso será descontado da apuração anual. Eventualmente, isso significa que você pode, lá na frente, ter valores a complementar ou pode até mesmo ter saldo a ser restituído. Mas essa retenção na fonte só vai ser sofrida por quem receber valores superiores a R$ 50 mil no mês. Para quem não for residente fiscal, ou seja, pessoa física no exterior ou até mesmo PJ, aí a tributação é definitiva. Qualquer distribuição de lucros e dividendos vai estar sujeita a uma tributação de 10%. E aí, o que pode ser feito em relação ao não residente? O Brasil tem alguns tratados para evitar a bitributação da renda. E aí esses tratados, eles estabelecem a possibilidade de você ter um crédito reconhecido no país de destino, onde fica o beneficiário desses dividendos, como forma de evitar uma tributação em cascata. Então, grupos econômicos multinacionais que têm subsidiárias no Brasil, ao efetuar a remessa desses lucros para o exterior, sofrem uma tributação aqui no Brasil de 10%, mas esses valores, em regra, podem ser utilizados como crédito para abater do imposto que eles tiverem que pagar lá no destino. E aí o que acontece em algumas situações? Alguns tratados prevêem um crédito até mesmo superior ao valor que o Brasil passará a praticar, a esses 10%. Então, por exemplo, a França prevê um crédito de 20%. Você pode reconhecer isso lá. Então, para não residentes, o cenário passa a ser de uma tributação definitiva, sempre a 10%, mas com essa possibilidade de reconhecimento
de um crédito lá no país de destino. Agora, para pessoa física residente, você vai ter um cenário de tributação progressiva entre quem ganha 600 mil até 1.200.000 ao ano, né? E aí você passa a ter uma tributação progressiva cuja alíquota será calculada de acordo com a sua faixa de rendimento, né? Então, eles disponibilizam uma fórmula, né, no próprio projeto de lei, que você vai pegar o seu rendimento anual, dividir por 60 mil e deduzir 10, né? Então, ao você colocar essa fórmula em prática, por exemplo, quem ganha 600 mil continua zero, né? A alíquota zero. Agora, acima disso, quem ganhar, por exemplo, 750 mil vai ser tributado a uma alíquota de 2,5%. Quem receber 900 mil será tributado numa carga efetiva de 5%. Quem ganhar 1.050.000 será tributado a 7,5%. E quem ganhar 1.200.000 ou mais de renda anual, aí essa pessoa vai ser tributada a uma alíquota de 10%, que é o que eles chamam desse imposto de renda de pessoa física mínimo. Tá? Dentro desses rendimentos, né, o que você considera? Né? Em geral, seria o todo, mas a legislação ela traz diversas hipóteses de descontos que você pode fazer. Né? Então, você tem os ganhos de capital, certo? Ganhos de operações na Bolsa de Valores e mercado de balcão. Você tem também a possibilidade de descontar rendimentos recebidos acumuladamente. Então, por exemplo, se você tem uma ação trabalhista que você está pleiteando diferenças salariais, você pode também descontar esses valores ali do cálculo desse total de rendimentos, desde que nesse caso dos rendimentos recebidos acumuladamente você tenha feito, não tenha feito a opção por um ajuste anual. Doações em adiantamento de legítima herança também são descontados desse cálculo aqui dos 600 mil. Rendimentos de poupança, alguns títulos, né? Então, assim, letras hipotecárias, LCI, LCA, CRI, CRA e alguns fundos de investimento também, né? Remuneração de fundo. Então, FIP não entra, fundo de investimento imobiliário, FIAGRO também não entra. Aí, fundo de investimento imobiliário e FIAGRO, eles fazem umas ressalvas que você tem que ter cota negociada em bolsa e pelo menos 100 ou mais cotistas. Além disso, outros rendimentos que não entram nesse cálculo dos 600 mil ou mais. Rendimentos de portadores de moléstia grave, então, pessoa que tem, por exemplo, um câncer, os rendimentos, proventos de aposentadoria que ela tem, ou pensão, isso não entra aqui também no cálculo. E o principal, né, assim, que já está sendo motivo de muitos debates, são os lucros e dividendos apurados até o ano calendário 2025, né? Porque é uma ressalva que a legislação faz, que ela permite que até esse ano você distribua os lucros e dividendos de forma isenta. Isso é uma decorrência da própria Constituição, né? O imposto de renda ele é um imposto sujeito à regra da anterioridade de exercício. E o que significa isso? Significa que qualquer aumento de carga tributária relativa ao imposto de renda, você só pode produzir efeitos a partir do ano subsequente. Então, se eu aumento o imposto de renda hoje, ele só passa a valer a partir de 1º de janeiro de 26. O único problema é que o imposto de renda ele só observa a anterioridade de exercício, essa anterioridade anual. Ele não tem uma outra regra que outros tributos comportam, que é a chamada noventena, né? De precisar respeitar não só a mudança de ano, mas pelo menos um prazo mínimo de 90 dias. Então, a gente está numa situação em que o prazo para a sanção desse projeto de lei é 27 de novembro e em pouco mais de um mês, né, assim, 1º de janeiro de 26, isso já começa a produzir efeitos. Mas, em linhas gerais, esse era o contexto que eu queria dar. Já acho que já falei bastante, vou devolver a palavra aí para o Arthur para a gente iniciar os debates. Legal. O Alexandre, eu vi que você falou bastante rendimentos. A gente aqui no Grupo Netuno, a gente tem bastante cliente que vive da renda passiva de imóveis, tá? De aluguéis.
Como isso se enquadra? Como que está essa questão? Se enquadra, né? Assim, você se enquadra no sentido de entrar no somatório de rendimentos ali que tem que observar esse limite de 600 mil, né? Então, se você tiver rendimentos de aluguel que ultrapassem esse valor, você eventualmente pode estar sujeito a esse imposto de renda aí mínimo. Agora, importante dizer, o rendimento de aluguel, como regra geral, você faz o recolhimento mensal por carnê-leão. Então, você já está sofrendo ali a tributação desses rendimentos. O que o projeto de lei ele endereça de forma mais específica é realmente a questão dos lucros e dividendos. É até por isso que popularmente ficou muito como o PL da taxação dos lucros e dividendos, porque são rendimentos que às vezes são recebidos em quantias significativas, mas que pelo tratamento tributário estabelecido pela legislação até agora, eles estavam isentos, então não sofriam nenhum tipo de tributação. Então, os rendimentos que, em geral, já sofrem algum tipo de tributação, eles são levados em consideração para efeitos desse somatório, mas para que você tenha ali essa carga tributária mínima, né? Não necessariamente você vai estar ali tendo uma tributação adicional a partir desses rendimentos de aluguel. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você tem inúmeros imóveis, né? E aí, se você somasse o rendimento desses aluguéis, ultrapassaria os 600 mil. Na verdade, não é que você vai ter um adicional de 10%. Se você já estiver efetuando a tributação desses rendimentos na tabela progressiva, você já está seguindo o que determina a legislação, você não precisa ali ter uma tributação adicional. Agora, se os seus rendimentos forem diversificados, né, e aí você tiver rendimentos de aluguel, receber dividendos, e porventura a sua carga efetiva não corresponder a esse limite ali estabelecido no PL, né, esse piso, aí você pode ser obrigado a ter que recolher um complemento. Legal. E acho que outro ponto também, Alexandre, a lei fala muito a respeito também de respeitar aqueles 34% na PJ, né? Que seria uma conta básica que a gente faz de imposto. Existe algum cenário onde esses 10% podem passar os 34% ou não? De fato, o máximo que uma PJ paga, vamos dizer, em média, seria esses 34%. Excelente pergunta, Arthur. Assim, porque a legislação eles tentam te passar a ideia de que nunca vai ultrapassar os 34, né? E aí eles até dizem, olha, se você somar a carga efetiva da pessoa jurídica e esses 10% do imposto de renda mínimo, e ultrapassar uma carga efetiva desses 34, você tem direito a um redutor, né, para trazer essa tributação de volta ao patamar dos 34%. Agora, nós já fizemos algumas simulações aqui no escritório e até conversando com outros players de mercado, e a gente hoje não encontra um cenário em que esse redutor se aplique na prática. Porque, por exemplo, uma empresa que esteja no lucro presumido, ela já não tem uma carga tributária efetiva de 34%. Uma coisa é a alíquota nominal do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, né? Que aí, quando você soma, chega a 34%. Outra coisa é você ter uma carga tributária efetiva. Então, até mesmo as empresas no lucro real, embora você tenha alíquotas nominais de RPJ, CSLL, que somadas deem 34%, você tem uma legislação que permite diversos ajustes, né? Seja de adição, seja de exclusão do lucro contábil. Então, quando você faz o cálculo, na prática, você dificilmente tem esse cenário dos 34%. E Acho que travou ali. disponibilizam, que aí você traria de volta a tributação para a faixa dos 34%. Tá? Mas, assim, é aquilo, é uma previsão legal, mas que, no momento, parece não ter muita aplicabilidade. Tá bom, tá entendido.
E nos regimes, você até comentou do lucro presumido, quem que se enquadra? Simples, nacional, presumido, real, todos? Como que tá isso? Todos, todos são afetados e impactados por esse projeto de lei. Agora, realmente, isso traz algumas consequências graves, né? Porque é, no cenário que nós temos até o momento, de isenção da distribuição de lucros e dividendos, a gente não fica se preocupando, por exemplo, da empresa do lucro presumido e do Simples Nacional em relação à vertente das despesas, né? Porque a tributação desses dois regimes está focado na receita bruta, né? E você ali não tem as despesas como um componente tributário, né, da apuração. Agora, independentemente de você não levar em conta as despesas para apurar o quanto você tem que pagar de tributo, a tributação continua voltada para a receita bruta, né, no Simples Nacional e no lucro presumido, a Receita Federal vai passar a olhar para as suas despesas, porque ela vai querer olhar o quanto você está distribuindo de lucros e dividendos e ela vai querer olhar para suas despesas para ver se eventualmente não vai ter a distribuição disfarçada de lucro, que era um contencioso que se tinha muito antes da isenção de lucros e dividendos. Então, assim, até 95, você tinha inúmeras autuações fiscais, inúmeros processos administrativos e judiciais que debatiam a cobrança do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro sobre valores que a Receita Federal considerava como distribuição disfarçada de lucros, né? O que se chamava de DDL. Agora, a tendência é de voltar esse cenário, né? Embora você continue recolhendo seu tributo no Simples Nacional e no lucro presumido, olhando exclusivamente para a receita bruta, nada impede que eles olhem o que você está tendo de despesa, o que você está distribuindo, por exemplo, de dividendos, para olhar e dizer, olha, isso daqui tem que recolher imposto de renda na pessoa física. Então, vai ter um impacto para todas as empresas, e para quem está no lucro real, né, a dedutibilidade da despesa já era uma característica inerente ao regime, isso tende a se intensificar, né? Então, é muito possível que a gente tenha fiscalizações relacionadas à glosa de dedutibilidade de despesas, né? Então, esse é um cenário, de certa forma, posto a partir do momento que você aprova um projeto de lei com essas características. Tá bom. E acho que, não sei se agora eu passo para o Vitor Hugo essa pergunta referente à holding, tá? Até digo até o próprio aqui, o Grupo Netuno, que é uma holding que tem seus braços aí de soluções financeiras. Como que a gente é impactado na subsidiária? Como que funciona uma estrutura de grupo? Mas em que sentido, Arthur, você está No pensando? sentido, a gente vai começar a tributar individualmente cada braço, olha a holding como um todo, como se enquadra isso? No final das contas, vai ser o que vai implicar, no final das contas, é que quando distribuir para a pessoa física, né? Quando distribuir no final da estrutura. Tá, Esse caminho você não vai aplicar o tributo embaixo e em cima e fazendo no formato escala. Você vai chegar no final, na distribuição final de dividendos, como se fosse uma estrutura tradicional que a gente ainda usa hoje em dia em relação à distribuição de dividendos. Ou seja, no final das contas, quando a gente for distribuir, a gente vai fazer a ata de reunião de distribuição de dividendos da subsidiária, esse valor ele vai subir para a holding, e no final das contas, quando for distribuir para a holding, é que vai aplicar entendi. o dividendo sobre o imposto sobre dividendo. A única ressalva, Arthur, seria se a holding estiver fora, né, no exterior. Ah, sim, né? Porque aí realmente na distribuição para o exterior, aí você vai ter aquela alíquota de 10% fixa. Sobre, né? Qualquer valor. Sobre qualquer valor. Tá. E acho que outra Para pergunta. quem tem essa estrutura offshore, que tem, isso é comumente utilizada, aí nesse caso ela impacta de forma mais direta, porque é em relação a qualquer valor, né? Sim. E aí
Não seria em relação ao grupo, seria em relação a uma estrutura para ter uma operação offshore. Tá. E sobre as SAs, os clientes que têm alguma empresa SA, como que funciona, visto que eles têm aquela. Você precisa deliberar depois de 60 dias, né? Que é aprovado, você precisa fazer os pagamentos. Então, tem uma regra um pouquinho mais complexa para esse tipo de estrutura. Sim, é porque na previsão da Lei das SA, no artigo 205, parágrafo 3º, ela prevê que o pagamento ele precisa ser feito em 60 dias. é, ou você estabelece na Assembleia Geral que você vai fazer essa distribuição de uma forma diferente, ou você tem que distribuir em 60 dias. Mas, em qualquer caso, você precisa distribuir dentro do exercício social, né? Então, tem esse conflito em relação a esse artigo da lei das SA, e aí a gente tem que buscar alternativas para estruturar essa distribuição de forma mais eficiente, né? Ou você pode declarar fazer essa ata dentro do exercício e pagar ainda em 2025, ou você pode criar outros meios para você pagar com recursos próprios, fazendo juros sobre capital próprio. Tem alguns artifícios que a gente pode utilizar para estruturar e definir uma melhor estratégia em termo de eficiência tributária. Tá. E Ela restringe muito mais do que uma distribuição de uma limitada, né? Que aí fica mais claro de você fazer essa distribuição é, sem nenhuma discussão e até 2028, declarando ainda em 2025. tá bom. Mas mesmo para de lucro presumido, outras empresas elas precisam estar fazendo, enfim, uma ata aí de reunião de sócios, uma assembleia até o final de dezembro, né? Caso contrário, se É, nada for feito esse ano, vão ter que pagar em 26 e pronto, né? exatamente, independentemente do regime tributário, todas elas precisam fazer essa deliberação ainda no ano de 2025. E 25. E aí essa distribuição não é só em relação ao ano corrente, né? Se você tiver reservas de lucro de anos anteriores, você também pode fazer essa deliberação para a distribuição desses valores ao longo dos próximos 3 anos. Tá? Então você acaba Desde que tendo que saia usar o estabelecido estoque, né? nada. Tá bom, Exato. entendi. Tá. E assim, acho que vocês teriam alguma ideia de planejamento? O que que tem, assim, o que que os clientes podem fazer a respeito? O que que seria o, vamos dizer assim, o ponto inicial? Por onde começar? Acho que se vocês puderem só explicar um pouquinho. Ah, tá, tudo bem, entendi o que que está acontecendo, mas por onde eu começo, né? Visto que, enfim, o projeto acabou sendo um pouquinho tarde, então as pessoas têm aí praticamente um mês para tentar resolver uma grande dificuldade aí, né? Eu acho que o primeiro, Alexandre, se quiser complementar, fica à vontade, mas acho que o primeiro passo é conseguir fechar um balanço antes do fim do exercício fiscal, né? Para a gente conseguir estabelecer o que a gente consegue distribuir ao longo desses 3 anos, ainda dentro dessa brecha de isenção do imposto sobre dividendos. Depois disso, de fato fazer uma ata de reunião de sócios ou assembleia de sócios para deliberar essa distribuição, como vai ser, quais são os valores para cada um de cada um dos sócios. Isso precisa ser especificado nessa ata. Então, assim, tudo que a gente puder fazer do ponto de vista de especificação, de especificidade dos valores é importante para que não tenha nenhum questionamento futuro em relação a esses valores. Mas acho que o primeiro ponto é, de fato, fazer esse levantamento contábil, preparar essa ata. Tem alguns casos, inclusive, que aí a gente não está falando aqui, mas que também é importante, que alguns contratos, algumas sociedades limitadas, elas não têm uma definição muito clara em relação à distribuição de dividendos. E, por outro lado, existe uma questão de utilização, aplicação supletiva da lei das SA. Nesse caso, se a gente não tiver essa deliberação, não tiver essa previsão no contrato social bem definida, o ideal é que faça uma alteração contratual anterior para especificar como pode ser pago os dividendos, que aí a gente consegue fugir dessa restrição do artigo 205, parágrafo 3º da lei da SA, e aí fazendo dessa forma a gente consegue liberar essas empresas, essas sociedades limitadas que usam a lei das SA de forma supletiva para que elas paguem a distribuição de dividendos de forma isenta
dentro dessa brecha sem a discussão do conflito do artigo 205. E aqui até aproveitando o gancho, assim, dois fatores que parecem fundamentais. O primeiro é a especificidade, assim, do que será distribuído, quem serão os beneficiários, como se dará o pagamento, né? Porque a legislação ela permite você efetuar os pagamentos entre 26, 27 e 28. A lei das SAs tem esse desafio aqui mais específico, que o pagamento tem que ser feito dentro do próprio exercício social. Então, já tem alguns players que entendem que essa nova lei ela cria uma exceção à regra geral e que, portanto, seria específica e pontual para agora, para esse resultado de 25. E o segundo ponto está relacionado também à questão de você ponderar até quanto vale a pena você maximizar os lucros que você terá para distribuir, o que significa muitas vezes postergar despesas, há gente se movimentando eventualmente para efetuar esse pagamento através de recursos de terceiros, de endividamento, mas a ideia aqui é que você tem uma última oportunidade de fazer essa distribuição de forma isenta. Nos próximos anos, isso começa a ser tributado, em regra, se ultrapassar ali esse valor de 50 mil mês, 600 mil ano. Então, isso gera ali uma necessidade de se fazer conta na prática. Não acho que exista um planejamento específico que possa ser aplicado para todo mundo, mas existem algumas alternativas aqui para serem endereçadas. E aí, isso também leva você a estudar outras remunerações alternativas. O JCP foi um que já falamos aqui, o juros sobre capital próprio. Ele tem um limite previsto na legislação, não pode também se distribuir tudo a título de JCP, mas ele tem, por exemplo, uma tributação de 15% e ele é dedutível para a pessoa jurídica que o pague. Então, nós já fizemos, por exemplo, simulações em que, ao invés de você pagar 60 mil a título de dividendo, você reduziria aquilo dali para 40, pagaria 20 em JCP e depois, lembrando que esse JCP, uma vez tributado, depois você declara aquilo na sua declaração de imposto de renda de pessoa física e isso vai ser levado ali em consideração e descontado também de eventual valor que você tenha que pagar. Remunerações alternativas também envolvem, eventualmente, stock option, plano de opções de compra de ação, planos de previdência privada também podem fazer sentido aqui para a pessoa jurídica, ao invés de estar distribuindo esses valores diretamente ali, formar esse outro tipo de remuneração. E para quem tem, eventualmente, estruturas familiares, a criação, às vezes, de novas pessoas jurídicas, porque essas retenções na fonte elas só ocorrerão se você tiver distribuições superiores a 50 mil. Então, se uma mesma pessoa jurídica efetuar 2 repasses de 25 mil, você vai ter ali a retenção na fonte. Agora, se forem 2 pessoas jurídicas fazendo essa distribuição de 25 mil, você não teria retenção na fonte. Não significa que você não vai ter que pagar no final do ano, porque isso vai ser levado em consideração naquele total de rendimentos que eu falei que, se ultrapassar 600 mil, tem esse imposto de renda mínimo. Agora, ao evitar a retenção na fonte, você fica com esse capital disponível para fazer investimentos, enfim, para utilizar como você preferir, e é muito melhor do que sofrer uma retenção na fonte, porque o valor que você tem retido na fonte, ele só vai ser atualizado para eventual restituição que você tenha quando você integrar a declaração de imposto de renda. Então, se você sofrer uma retenção na fonte, por exemplo, em janeiro de 26, aquele valor fica congelado, ele só será atualizado quando você entregar a declaração de imposto de renda em 2027, referente ao ano calendário 26. Então, enquanto você fica ali, o seu valor, o seu capital está sendo corroído ali e não tem nenhuma utilidade ali econômica. Então, se você tiver também mecanismos para evitar essa retenção na fonte, pode ser interessante. Claro que constituição de novas PJs, estruturas com holding familiar,
isso envolve também substância econômica, né? Assim, constituir uma pessoa jurídica sem que ela desempenhe uma atividade, sem qualquer tipo de propósito negocial, isso pode acender um alerta para a Receita e eles podem vir a te fiscalizar e, eventualmente, desconsiderar aquela estrutura societária que você montou. Agora, é uma opção que deve ser estudada com calma, com devido aprofundamento, porque ela pode fazer sentido e gerar ali uma eficiência tributária. Só pegando um gancho do que o Alexandre falou sobre a questão da norma específica para esse momento, da questão do artigo 205 da Lei das SA, tem uma outra questão também que, assim, eu primeiro trouxe o by the book, né, o que está dizendo no artigo da lei, e o que é algo, a postura mais conservadora. Mas se a gente consegue estabelecer numa ata de assembleia quais são os valores, colocar isso da maneira mais específica possível, justificando por que não está sendo distribuído ainda esse ano, do ponto de vista de fortalecimento de caixa, relacionado a investimento dentro da sociedade e tudo mais, a gente pode pensar que a gente já, quando você estabelece isso numa Assembleia Geral, você está deliberando que esse valor está saindo do patrimônio líquido da sociedade, ou seja, está saindo da conta de lucros acumulados e está passando a ser um passivo exigível da sociedade, né? Que iria para a conta de dividendos a pagar. Ou seja, nesse caso, você já está alterando a rubrica dentro de um balanço em relação você está carimbando dinheiro, né? Você está deixando de tirar, você está tirando ele do PL como lucro acumulado e está jogando uma nova obrigação da sociedade em relação aos acionistas, no caso da lei das SA. Então, eu acho que nesse cenário, se a gente consegue especificar o máximo possível e justificar o motivo de não estar distribuindo ainda em 2025, pegando o gancho do que prevê o artigo, que fala, salvo deliberação contrária, a gente tem uma discussão ainda em relação à interpretação da norma. E aí entra nesse gancho que o Alexandre falou, que é a questão da especificidade da norma, e também que, no final das contas, numa SA, tudo que é tratado em Assembleia Geral, se ela for justificada, a Assembleia Geral ela é soberana em relação a qualquer outra deliberação da sociedade, né? Então, assim, a depender do apetite de risco, o que a gente vira a entender agora nas próximas semanas, acho que pode ser um caminho também a ser adotado. E aí, Arthur, só para encerrar aqui essa pergunta específica, acho que um último ponto que é importante dentro dessas deliberações é que, eventualmente, pode ser que se delibere uma distribuição desproporcional, né? A participação societária que a pessoa tem. Nesse caso, é muito importante isso estar respaldado no contrato social, em ata, porque há o entendimento de alguns estados, tá, que essa distribuição desproporcional dos lucros e dividendos configuraria uma doação disfarçada. Então, é muito importante que isso esteja também ali devidamente respaldado no contrato social, na ata de deliberação na Assembleia, para que você não venha a ter problemas no âmbito estadual, que ali é a cobrança do ITCMD, né? Do Imposto sobre Doações. Isso é um bom ponto, porque, no caso, a gente está falando de limitada, né? Isso tem que estar previsto no contrato social, de fato, que existe a possibilidade da distribuição desproporcional de dividendos. Se essa previsão não existir no contrato social, aí é uma outra discussão que a gente teria, e se for o caso de sociedade anônima, aí é um outro problema, né? Porque aí não permite a distribuição desproporcional de dividendos em caso de sociedades anônimas. Tá legal. Que teria a natureza das ações de forma diferenciada. Ações preferenciais teriam uma distribuição, ações ordinárias outra. Aí sim a gente conseguiria fazer a distribuição, entre aspas, desproporcional numa SA. Mas, de qualquer maneira, isso precisa estar previsto no contrato social, no caso da limitada. Tá bom. E no caso da SA, tem que existir essa diferenciação da natureza das ações no Estatuto Social. Tá legal, ótimo. Agora eu vou abrir para perguntas e respostas, tá? Só para a gente também não ficar, enfim, acho que a gente conseguiu debater bastante temas, a gente conseguiu ser bem profundo aí também nas análises. Aqui eu vou começar com a Zazá, tá? Que ela até me mandou uma pergunta aqui no WhatsApp, então eu vou começar por ela, Zazá.
Tá, bom Oi, tudo dia, bom? Bom dia. obrigada aí por essa aula. Eu fiquei com algumas dúvidas. A primeira é o seguinte: eu tenho uma rede de 4 restaurantes e meu marido tem outros 6. São completamente diferentes. Eu tenho os meus, ele tem os dele. É, uma pergunta que eu faria é: se a gente fizesse uma holding minha e dele para ser sócia desses restaurantes, etc., teria alguma vantagem? Isso traria alguma vantagem em termos da distribuição de dividendos? Os dividendos chegam, aí eu posso fazer pagamentos através dessa holding, tipo plano de saúde. Todos os carros da minha casa, dos meus filhos, etc., são aqueles carros de aluguel. A gente tem uns aluguéis longos de 3 anos, que eu poderia descontar disso também e diminuir um pouco o montante que eu pago a ser tributado? Olha, Isabela, aí a gente teria que olhar assim, um pouco mais os números e entender os regimes tributários de cada uma dessas pessoas jurídicas que hoje você tem. Ah, Aí, assim, a constituição de uma holding, por exemplo, acima de todos os negócios que hoje vocês já possuem, hum, significaria que a holding, né, receberia distribuição dos lucros e dividendos desses restaurantes, por exemplo, aqui E aí, trazendo isso para o que nós estamos falando hoje, né? Esse projeto de lei, ele olha muito a distribuição dos lucros e dividendos para a pessoa física. aham, Então, o lucro e dividendo que você distribuir para essa holding, ele não entra em nada disso daqui que nós falamos. Agora, certo. se a holding distribuir o lucro e dividendo para você e para o seu marido, aí tem que ver se esse valor, por exemplo, vai te gerar um rendimento anual superior a 600 mil. Porque aí sim você poderia cair dentro desse imposto de renda mínimo que nós estamos falando. Eu É poderia nesse cenário. fazer as aplicações, por exemplo, as aplicações financeiras, né, que eu faço hoje aqui com o Arthur, inclusive, ele poderia fazer as aplicações para a holding, e aí, tipo, fica lá, porque é óbvio que eu não uso esse dinheiro, né? Tipo, fica lá e aí fica sem pagar em nome da holding, isso é possível? É possível, é comum até a pessoa jurídica também ter os seus investimentos, suas aplicações. Aqui mesmo no escritório nós temos as nossas aplicações. É, Só que essas aplicações, elas aí depende do tipo de aplicação, né? Em alguns casos, ela já sofre uma tributação, seja Certo. via cotas, né? Que semestralmente ali você tem um valor que é descontado, né? Com base no rendimento que está gerando aquele investimento. Em outros casos, você só paga no momento do resgate. E tem outros casos que você está isento, né? LCI, por exemplo, LCI, isso é isento. Independentemente do rendimento que você tiver, isso está isento. E aí, em alguns desses investimentos, isso é descontado para efeitos do cálculo do seu rendimento anual. Se foram aquelas hipóteses que eu falei do que você desconsidera ali para calcular os 600 mil. Né? Aí você tem os ganhos de capital, você desconsidera. Então, por exemplo, se você tiver um imóvel, você vendeu o seu imóvel, teve um ganho de capital ali. Esse ganho de capital não vai entrar ali no cálculo desses 600 mil, por exemplo. Não. Rendimentos de caderneta de poupança também não entra. Por exemplo, se você tiver, enfim, alguma doação que você recebeu em adiantamento de legítimo ou de herança, né, dentro de um planejamento sucessório, por exemplo, isso não entra. Então, tem aqui alguns tipos de rendimentos que não vão entrar nesse cálculo. E aí, na prática, a gente acaba precisando fazer conta mesmo, né? Para ver o que faz sentido em termos de estrutura, o que não faz para tentar escapar dessa tributação. Agora, uma dúvida, por exemplo, esse dinheiro que entraria para a holding, que seria tanto meu quanto dele, dos restaurantes dele, do meu restaurante, a grande maioria, ela não é usada no dia a dia, né? Ia lá para o investimento, aí fica lá e aí só paga se um dia tirar, é isso? Se não, por exemplo, se passa anos sem mexer em Sim, nada ali isso. Se você reinvestir, fica lá. Não fica lá e sofre não paga. tributação. Não sofre tributação na pessoa física, né? Claro que você na holding ali vai estar recolhendo os tributos normalmente.
Mas se você não fizer a retirada, para Ah. você, pessoa física, você não sofre essa tributação que nós estamos falando aqui hoje. Eu tiro um percentual assim bem pequeno, que é, sei lá, para pagar as contas da casa, etc., que isso estaria dentro desses, digamos que estaria dentro dos 600 mil, para pagar só as Aham. contas do dia a dia. Aí o resto fica lá, só vai pagar se, sei lá, se eu tirar para comprar um apartamento, uma casa, alguma coisa assim, é isso? Exato. Se você fizer retiradas, por exemplo, mensagem de R$ 49.999, É. você não vai ter retenção na fonte, você não vai totalizar os 600 mil, você não paga. Ah, Isso ótimo. daqui é por isso que eles chamaram de tributação de altas rendas, né? Porque é só para quem tiver um rendimento superior a 600 mil ano. E essa holding, por exemplo, uma holding que juntasse os restaurantes do meu marido e os meus restaurantes, é uma holding que se justifica, não fica com cara dessa holding que está sendo feita justamente com essa intenção? Eu acho que tem um ponto aí, Isabela, em relação que a gente deveria até dar um passo atrás e depois entender, seria a existência, qual é o regime de casamento de vocês, se isso de alguma maneira já não acaba sendo, entre aspas, uma coisa só. A gente Não, é, precisa total, entender. é separação total de bens, então faz sentido, né? No cenário atual estaria separado. Se você colocar tudo numa mesma caixinha, a gente teria que ver se teria alguma justificativa para fazer dessa forma, né? Porque se Ó. fosse o mesmo, se fosse o regime de comunhão de bens, aí no final das contas não mudaria nada e nem teria essa discussão futura sobre o motivo da criação da holding, né? Mas eu acho que até pegando o gancho de uma pergunta que você fez em relação aos veículos e tudo mais, Aham, eu conheço esse Instituto Veículos por Assinatura e tudo mais. Se você tem esses veículos na pessoa física, aham. isso daí é um custo seu, né? Isso não entra Eu posso em mudar. você pode alugar esses carros dentro de uma pessoa jurídica. Isso aí vai, de uma certa maneira, você reduz o lucro da sociedade e diminui a base de cálculo também, né? Só que de novo, tudo precisa ser estudado com calma para que não seja caracterizado que foi feito justamente para burlar a aplicação desse imposto, né? Aí o Alexandre vai saber melhor do que eu nesse aspecto. Aí aqui, assim, esse cuidado que o Vitor Hugo tá enfatizando, ele se dá muito por conta daquela questão que eu mencionei da distribuição disfarçada de lucros, né? Que a Aham. Receita Federal agora ela tende a olhar isso com mais cuidado, que é olhar, digamos assim, aqueles bens do ativo da pessoa jurídica que não estão atrelados à atividade fim dela. Então, assim, esse automóvel, ele está vinculado à operação da empresa ou ele está ali integralizado, mas destinado exclusivamente para uso pessoal do sócio, né? Isso é o que a legislação tributária muitas vezes chama de dividendos in natura, né? Você Aham. não recebe em dinheiro, mas você recebe em utilidades, né? Em benefícios. E isso era uma coisa que, quando se tinha a isenção da distribuição de lucros e dividendos, isso acabou. Aham. Agora a tendência é que isso volte. Então eles comecem a olhar e dizer, olha, você pode não estar recebendo 50 mil, mas você está com um veículo que é avaliado em tanto, que você utiliza para fins pessoais, não tem nada a ver com a atividade da empresa. Então, isso é uma possibilidade. Tá? Isso, inclusive, é algo que a própria reforma tributária do consumo, né, assim, que mexe com parte de comércio e serviço, eles também fazem esse disclaimer, né, no sentido de que esses dividendos in natura, de você ter cuidado em separar aquilo que é de uso pessoal exclusivo do sócio daquilo que efetivamente gera um proveito para a sociedade empresária. O carro, por exemplo, se ele estiver vinculado ao restaurante direto e não à holding, pode ser dito que o carro é para, sei lá, fazer entrega, alguma coisa assim. Entrega. Não, sim, exato. O exemplo é bom, porque é isso, assim, ninguém vai, por exemplo, questionar que você eventualmente tenha motos para entregadores que vão fazer entregas de delivery.
Agora, se aquilo dali não foi efetivamente utilizado, aí você já começa a abrir margem para esse tipo de questionamento. Entendi. Entendi. Tá. Obrigada. Depois eu vou precisar, inclusive, ter uma consultoria particular assim sobre isso. Ah, não, é isso que eu até ia comentar depois, Então, à cada um de disposição. vocês aqui. Acho que essa é a ideia também, tá? Enfim, depois entrar em contato comigo, tem mais dúvida, a gente marca um bate-papo aí com o Vitor, com o Alexandre, tá? Acho que, apesar de parecer um assunto simples, tem muita estrutura por volta, né? Tem muito mecanismo que fazer, não fazer, qual que é a melhor maneira. Então, se tratando ainda de tributos fiscal, sempre é bom ter um conselho para não ter nenhum problema aí com o fisco, né? Com a Receita. Então, por isso que a gente sempre me coloco à disposição para fazer essa ponte aí com nossos advogados. Tem mais alguma pergunta? Alguém quer fazer mais algum questionamento? Se puderem abrir a câmera e dar um alôzinho, porque eu acho que eu não sei se estou recebendo mensagem aqui no Zoom. Então acho que ninguém. Tá tudo certo. Tá bom, acho que, enfim, acho que o debate foi bem rico. Acho que a ideia nossa foi trazer justamente um tema que está sendo bastante debatido e com um prazo aí curto para uma tomada possível de decisão, visto que em sua grande maioria, tirando o SA, que é um exemplo à parte, tem até aí 31/12/25 para conseguir fazer esse parcelamento até 28 ou uma possível estratégia de pagamentos futuros, tá? Então, como o Alexandre, o Vitor comentaram, é algo que tem que saber, tem que sentar, tem que desenhar, então é muito caso a caso, assim como a gente teve uma conversa agora com a Zazá, entra em diversos cenários, como até regime de bens, qual que é o tipo, é comércio, o que que é, como se enquadra. Então, eu acho que sempre cabe vocês estarem me consultando os advogados, para justamente não ter nenhum tipo de problema futuro, tá? Visto que são, enfim, são muitas caixinhas, né? Muitas incógnitas, tá bom? Então, da minha parte é isso. Alexandre e Vitor, se tiverem algum ponto final aí para falar, acho que já estamos chegando no fim aqui. Não, só agradecer, Arthur, a generosidade do convite, agradecer a todos os participantes também, as perguntas especialmente, sempre são boas porque cobrem eventuais lacunas das nossas explicações, então a gente fica aqui à disposição para qualquer dúvida, esclarecimentos que vocês tenham. Eu Tá. também gostaria só de agradecer mesmo, foi um ótimo papo e deixar que a gente está aqui à disposição. Eventualmente, se alguém quiser entrar em contato por meio do Arthur e marcar um papo para a gente poder aprofundar e pensar no caso a caso, a gente está à disposição. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Bom dia, boa Valeu, semana a Arthur. todos. Obrigado. Abraço, tchau, Obrigada. tchau. Boa semana aí. Bom Tchau, dia, tchau. um Obrigado. abraço.